Quando a gente tem uma sequência de doces, esse coelhinho é ótimo, porque a gente consegue fazer ele bem rapidinho. Meu nome é Renata Maia e se você quer melhorar suas modelagens em pasta americana para bolos e doces, se inscreva nesse canal. Bom, começa aqui pegando uma pasta americana branca, ou de outra cor, se você preferir o coelhinho de outra cor. Vou colocar CMC. Não precisa ser muito, porque ele não tem muita estrutura, mas precisa ser o suficiente para você sentir que a pasta ela não cede só de encostar. Porque se ela ficar uma pasta muito molinha, você não consegue nem manusear esse doce, essa modelagem. Então, comece misturando bem o CMC. Nesse processo, a gente já tá aqui sovando a pasta americana, que é importante para dar uma certa liga nela. E aí, a gente vai dividir essa bolinha, que pode ser de qualquer tamanho, dependendo do tamanho do coelhinho que você quer fazer. A gente começa dividindo ela em duas partes, sendo que uma vai ser um pouquinho maior que a outra. Ó, vou mostrar aqui mais ou menos a proporção. Isso também pode ser alterado, dependendo do estilo que você gosta de trabalhar. Então, aqui a gente vai fazer a cabeça. E aqui a gente vai fazer o corpo, contando também com as patinhas. Eu acho que posso até diminuir mais um pouquinho aqui, para ele não ficar um coelho muito cabeçudo. Então, vamos assim e assim. Então, essa pasta aqui é mais ou menos metade dessa aqui. Vamos começar aqui com o corpo, tirando uma bolinha pequena pro rabinho e tirando um pedacinho, mais ou menos do mesmo tamanho do rabinho, para fazer as patinhas. E aí, vamos pro corpo. A gente, com a pasta bem sovada, a gente faz uma bolinha bem apertada. É importante começar sempre com uma bolinha bem lisa. Totalmente lisa, sem bolhas, sem marcação. E aí, eu vou começar afinando um dos lados, como se eu fosse fazer uma pera. Eu não preciso aqui, nesse caso, fazer uma pontinha, igual uma coxinha, porque a cabeça ela vai ser encaixada aqui. Então, aqui é o corpo do coelho. E a partir daqui mesmo, a gente já vai tirar as duas coxinhas da perna de trás dele. A gente vai pegar uma esteca qualquer de ponta, pode ser a faquinha, pode ser essa aqui que eu gosto muito, que é chamada Dresden Tool. E a gente vai fazer, vou fazer uma de cada jeito, pra vocês verem que é possível. Com a parte mais arredondada da faquinha, se a gente faz com a parte lisa, né, que é um corte muito seco, fica uma marcação muito forte. Então aqui, ó, fiz uma primeira marcação, e vou fazer agora com a Dresden Tool pra vocês verem a diferença. A segunda marcação, ó. O movimento é esse, a gente faz um meio círculo e olha, tá vendo? Aqui fica um pouco mais marcado, mas a gente pode sempre, sempre passar os dedos aqui de forma muito leve para tirar essa marcação dura, que deixa a modelagem muito mais delicada e bem acabada. E aí, com isso, a gente já tem as duas coxinhas do coelho. A gente pega as bolinhas das patas e vamos dividir aqui, uma bolinha maior e outra menor, de novo. A menor a gente vai fazer só a pontinha, o pezinho do coelho, a parte de trás, que vai ficar encaixadinho bem aqui de baixo. E a partezinha maior, a gente vai fazer os dois bracinhos. Começo de novo com uma bolinha bem lisa e dou só uma achatadinha. Fica parecendo um comprimido, daqueles mais compridinhos. Um tic-tac. E aí, aqui, a gente vai posicionar aqui, ó, nessa pontinha, pra fazer as patinhas. Você pode, se você quiser, fazer a marcação aqui dos dedinhos, ó. São duas marcações com a parte fina da esteca de faca. E a gente faz duas marcações em cada uma das patinhas. Esse aqui, que é o rabinho, a gente pode simplesmente fazer uma bolinha lisa pra colocar aqui, que já fica super fofinho. Mas a gente pode também inventar uma moda pra deixar esse rabinho com um aspecto de felpudo. Que é, eu pego ele aqui, essa bolinha, e vou usar dois pentezinhos, que é aquele pentezinho de avô, sabe? E aí eu coloco um aqui numa mão, posiciono a minha bolinha e vou bolear aqui entre os dentinhos. Se eu apertar demais, eu não consigo bolear, né? Ele vai ficar fincado ali. Então, eu boleio de levinho pra formar esse pomponzinho. Olha só. E aí, eu tenho que ter mais cuidado pra manusear ele, pra não achatar demais e perder esses furinhos, né, que formam essa ideia do fofo, do felpudo. E aí, colo aqui no lugar. Passei um pouquinho de água, sempre uso água pra fazer as junções de pedaços de pasta, exceto onde não precisa. Aqui, por exemplo, não tem muita chance de se soltar, né? Mas um pouquinho de água garante que não solte. E agora vamos pra cabeça. A cabeça, a gente já vai fazer a cabeça com as orelhas. Assim, a gente não precisa usar palitos nessa cabeça pra juntar a orelha com a cabeça. Então, começo sempre, de novo, de uma bolinha bem lisa, sem marcações, sem rachaduras. E eu vou, da mesma forma que eu fiz no corpo, vou começar aqui a fazer um formatinho de pera com ele, usando a lateral do meu dedo mindinho. E aí, eu continuo fazendo como se fosse, o quê? Uma cabacinha. Vocês conhecem cabacinha?
Não sei se é uma coisa de Minas ou o quê, mas é um formato de tipo uma abóbora. E aí, quando eu chego nesse formato aqui, eu posso começar a afinar mais essa parte aqui, que vai ser as minhas duas orelhas. E aí, venho com uma tesourinha, que a gente usa aqui, essa menorzinha, e bem no meio eu corto, formando as duas orelhas. Aí, até aqui, tá bem esquisito, né? Então, a gente vai usar aqui uma esteca qualquer para afastar um pouco essas duas orelhas e afinar a base dela. Então, a gente pode vir aqui com o dedo, ajeitando, até ficar menos estranho. E aí, eu gosto de usar essa esteca, mas poderia ser essa aqui também, por exemplo, pra achatar um pouco a orelha. Eu pego essa parte reta aqui do corte e dou uma giradinha nela, assim, ó, com o dedo. Eu pego aqui do lateral e dou uma giradinha achatando. Assim, eu escondo um pouco essa marcação reta e já deixo a orelha com o formatinho certo dela. E aí, venho aqui e achato com essa ferramenta, ou, vou mostrar aqui, pode ser essa aqui também, ó. Dá praticamente o mesmo efeito. Aqui, eu poderia colocar uma partezinha rosa, mas tô querendo ensinar da forma mais simples possível. Então, venho aqui com essa esteca aqui arredondada desse lado e vou fazer como se fosse a cavidade dos olhos, que já vai montar aqui também essa estrutura aqui mais altinha, que é a do nariz. Assim, ele tá bem marcado, então, como sempre, venho aqui com os meus dedos, dando uma suavizada nessas marcações tão firmes, né, da esteca. Aqui, pra dar um charmezinho, eu vou dar uma dobradinha nessa orelha. E eu posso dar pequenos belisquinhos para deixar o focinho dele mais empinadinho. A gente faz um movimento num sentido e depois faz outro no sentido contrário para deixar esse movimento suave. E aí, aqui, eu vou colocar um narizinho cor-de-rosa. Pego aqui uma bolinha bem pequenininha. Eu vou fazer uma coxinha com essa bolinha. E já venho posicionando aqui no lugar certo, na pontinha do meu focinho. E com esse dedo de cima e o de baixo, eu dou como se fosse um belisquinho, que já vai deixar esse narizinho triangular. Agora é só os olhinhos. Eu posso, se eu quiser um olhinho fechado, eu posso simplesmente fazer uma cobrinha de pasta e colocar aqui. Eu posso também pintar esse olho. Ou então, eu posso colocar um olhinho aberto, que aqui no caso vai ser só uma bolinha. Então, vou reforçar essa marcação aqui para colocar essa bolinha nesse lugar. Tô fazendo aqui o olhinho marrom, porque ele fica mais delicado do que o preto. Mas, com o preto também fica bonitinho. Então, optei aqui pelo marrom, só porque, na verdade, só porque tá mais fácil aqui pra mim. Então, faço duas bolinhas. Eu gosto de fazer o olhinho um pouquinho mais ovalado e coloco ali no lugar. É basicamente isso. Se você quiser, você pode fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, simbolizando ali a divisão dos focinhos. Você pode pegar uma esteca bem fininha de agulha, fazer marcações aqui dos pelinhos do focinho, né? Bigode, né, o nome. E aqui você pode ainda colocar duas bolinhas bem pequenininhas aqui para ser um pinguinho de olho. Mas aqui vamos manter na versão mais simples possível. Aqui eu posso, tanto se eu tiver tempo, colar e deixar secar, que aí essa cabecinha não vai soltar, quanto eu posso usar um palito. Que aí esse palito eu já uso direto para fixar. Esse aqui vai ser um cupcake. Então eu já uso direto para fincar também no cupcake. Algumas observações. Tirar a ponta do palito para evitar que machuque. E aqui eu já vou cortar ele mais ou menos do tamanho certo para fixar no meu cupcake. E aí aqui eu gosto de dar uma molhadinha no palito. E aí eu venho aqui, passo uma aguinha, tanto no palito quanto na pasta, para eu encaixar a cabeça do coelhinho. A gente toma cuidado nessa hora, porque às vezes a gente vai encaixar a cabeça e acaba estragando a modelagem, achatando, e aí tem que ficar mexendo, e às vezes são coisas que não dão pra consertar. Mas é isso, o coelhinho fica super fofinho, vou mostrar aqui como que ele ficou aplicado no cupcake também. E eu coloquei aqui, inclusive, um no bolo, que tá com o olhinho fechado, que eu fiz da mesma forma, só uma cobrinha de pasta. É isso, gostaram? Muito simples. Aqui, mesmo demorando com as explicações, eu gastei super pouco tempo. Com 5 minutinhos, você faz um coelhinho desse. É só treinar um pouquinho, às vezes pode parecer difícil no início, mas rapidinho vocês pegam o jeito. Uma feliz Páscoa pra vocês!